Nesse vídeo você vai descobrir para que serve a amitriptilina, um antidepressivo mais antigo, lançado lá na década de 50, 60. Ele antecedeu a maioria dos antidepressivos, mas mesmo assim continua bastante eficaz para o tratamento para depressão. Ela faz parte da classe dos tricíclicos e eles podem receber esse nome porque possuem 3 anéis de carbono em sua estrutura química. Ela altera a concentração de 2 neurotransmissores no nosso cérebro, olha só, a serotonina e a noradrenalina. A marca de referência é o Amitril. Foi lançada no mercado para tratar a depressão, mas também é útil no tratamento de outras doenças psiquiátricas e mais, doenças neurológicas. Fica até o final que nós vamos explicar. Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, doutor Saulo, médico neurologista. E vamos lá, falar da amitriptilina. Existem várias classes de antidepressivos, pois nem todos funcionam bem para todas as pessoas. Na realidade, é muito comum que sejam feitas várias trocas dos medicamentos para conseguir encontrar o antidepressivo que se adapte melhor à pessoa. Uma dessas classes de antidepressivos envolve os tricíclicos, e um dos medicamentos mais importantes dentre os tricíclicos é ela, a amitriptilina. Ela é um ótimo antidepressivo, mais potente que alguns antidepressivos mais novos, mas para algumas pessoas os efeitos colaterais podem ser um grande problema, visto que ela atua em outros receptores, como receptor de acetilcolina, receptores alfa e beta adrenérgicos lá dentro do cérebro. A gente vai tentar traduzir isso. Inicialmente, a amitriptilina foi indicada para depressão e por isso ela ficou conhecida como antidepressivo, e ela serve tanto para a crise aguda da depressão quanto para a manutenção do tratamento. Com o tempo, foram realizados mais estudos e ficou comprovado que ela atua também na enurese noturna, o vazamento de urina ali durante a noite, ou seja, o hábito de fazer xixi na cama. Mas além dessas indicações, nós temos as indicações chamadas off-label, ou seja, elas não constam na bula, mas possuem uma eficácia muito boa na prática clínica. E aqui, a amitriptilina também é utilizada para o tratamento de insônia, transtornos ansiosos, como transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Pois bem, na neurologia a gente não ficou atrás, a gente usa também o Amitril. Nós percebemos que devido à sua ação noradrenérgica, a amitriptilina pode ser emprestada também para algumas doenças como enxaqueca, olha só. A amitriptilina se mostra como um ótimo preventivo de crises de enxaqueca, um clássico dentro da neurologia. Assim como ela possui efeito analgésico para outras dores crônicas. Pode ser usado, por exemplo, para fibromialgia e dores neuropáticas. Ela tem função, inclusive, na síndrome do intestino irritável. Também pode ser considerada para modulação de tonturas provocada por queda pressórica, aqui menos usado, mas é uma opção, já que a noradrenalina participa da calibragem dos vasos do corpo. E a danada da TPPP, Você que me segue que tem tontura deve estar se perguntando. Para tontura perceptual vertigem fóbica, a amitriptilina não costuma ser uma indicação legal. Normalmente, para atuar na TPPP, eu preciso de doses muito altas, e em doses muito altas o efeito colateral acaba não ficando tolerável. Então acaba que não é uma opção muito bacana, a gente não costuma usar. Ela é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, precisa da receita dupla do médico para sua compra e é tarja vermelha, logo aqui já vem uma informação valiosa. Já que não é tarja preta, significa que é um remédio que não cria dependência e não vicia a pessoa. Nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, que é um fenômeno que a gente chama de tolerância. Para entender o mecanismo de ação da amitriptilina, nós precisamos primeiro explicar como que o nosso cérebro funciona, algo que já foi citado nos vídeos dos outros antidepressivos que a gente fez. Uma das várias causas dos transtornos psiquiátricos envolve justamente um desequilíbrio químico entre os neurotransmissores do nosso cérebro. Então veja, lá no cérebro a gente tem as células, do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas elas não se encostam, tem um espaço entre elas chamado de fenda sináptica. Então, uma das formas que elas utilizam para se comunicar é através da liberação dessas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Exemplos: serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina. Quando o nosso cérebro produz mais ou menos do que deveria desses neurotransmissores, é que os sintomas vão aparecer. E aí, portanto, nós vamos ter os transtornos psiquiátricos ou neurológicos. E você que está aí, esse canal é feito especialmente para você, para você entender mais sobre o seu cérebro e sua mente.
Não conhece ainda? Não deixa de seguir, hein? Faz isso agora, senão você vai esquecer. No geral, olha só, o neurotransmissor é liberado e se encaixa como se fosse uma chave numa fechadura na outra célula. Aqui seria a comunicação entre as células. E depois é novamente reabsorvido. Ou, como nós costumamos dizer, é recaptado pelo neurônio que liberou. De uma maneira geral, os antidepressivos agem sobre alguns tipos de neurotransmissores. Como cada neurotransmissor tem uma ação específica sobre os neurônios, tipos diferentes de antidepressivos podem ter ações diferentes sobre os sintomas. Então, no caso da amitriptilina, ela age principalmente aumentando a ação da serotonina e da noradrenalina. Isso quer dizer que ela vai inibir a recaptação desses neurotransmissores pelos neurônios, aumentando dessa forma a concentração deles lá na fenda sináptica, ou seja, mais para o nosso cérebro. E como a serotonina age sobre a regulação do humor, das emoções, do sono, do apetite, o uso da amitriptilina vai ocasionar uma melhora na depressão. Então vai dar uma melhora do bem-estar, do sono, vai diminuir a ansiedade, vai ocasionar um maior equilíbrio no humor, né? Uma maior energia e disposição, recuperando o prazer e interesse pela vida. E como ela aumenta a noradrenalina, então a gente também tem melhora da concentração, da memória, isso também impacta no aumento da energia e também da indiferença afetiva e apatia. O que é indiferença afetiva? Sabe quando o paciente deprimido sente que tanto faz como tanto fez, não liga muito para as coisas ao seu redor, ele fica realmente apático. Muito importante ressaltar aqui que fazer uso da amitriptilina sem indicação médica é uso indevido, hein? Portanto, não tomar esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico jamais. Precisamos sempre lembrar das condições pessoais de cada pessoa e os efeitos variam de caso a caso, ou seja, o mesmo remédio pode causar em uma pessoa um efeito e em outra totalmente diferente. Vai haver quem não tolere o medicamento, assim como vai haver quem note uma melhora imediata dos sintomas. Vale lembrar ainda que, apesar da amitriptilina não causar dependência, sua descontinuação, sua retirada, exige alguns cuidados e supervisão médica. O indicado é que a dose seja diminuída aos poucos, pois a pausa repentina poderia prejudicar o equilíbrio na produção da serotonina e ocasionar um rebote de hiperatividade anticolinérgica, fazendo a pessoa passar muito mal. Vale lembrar que a amitriptilina não é uma pílula da felicidade, ela não vai curar a depressão ou as outras doenças por si só. Cada vez mais se sabe que a depressão não é uma questão de ter mais ou menos serotonina, dopamina ou noradrenalina no cérebro. Esse desequilíbrio químico dos neurotransmissores está envolvido sim na doença, mas fatores pessoais, genéticos, fatores ambientais como o estresse do estilo de vida moderno, alimentação ruim, além do nível de substâncias inflamatórias no corpo, também estão envolvidos na causa desse complexo quebra-cabeça que é a depressão. A amitriptilina ela atua em áreas específicas do cérebro dentro de indicações clínicas, ajudando no controle das emoções, dos pensamentos e ações. Mas é preciso também complementar sua ação com outros mecanismos, como terapia, mudanças de estilo de vida, alimentação, lazer, boa prática de sono, dentre outras. Por fim, vale ressaltar que os remédios não devem ser estigmatizados como algo negativo. É mais importante viver sem depressão do que sem antidepressivos. O problema é, como citamos, o uso indiscriminado deles, sem o acompanhamento adequado e indicação correta. Tristeza é uma coisa, depressão é outra, uma doença. Quer saber os cuidados que se deve ter ao usar a amitriptilina e os efeitos colaterais dela? Será que dá ganho de peso? Será que causa muita sonolência? Não perca, esse é o próximo vídeo do canal. E você que está aí vendo a gente, deixa aí um likezinho, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, ajuda o canal a crescer e a gente conta com você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Pode ir? Peraí. A probabilidade é que a dose... Não. Eu vou começar de novo. Vale lembrar que a amitriptilina